Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 2, nós temos o registro da cura de um paralítico, o chamado de Levi, uma pergunta a Jesus acerca do jejum e também um ensinamento do Senhor Jesus acerca do sábado. No capítulo anterior, nós vimos o princípio do evangelho do Senhor Jesus, a forma que João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, anunciou a palavra e como também o Senhor Jesus começa o seu ministério curando e fazendo coisas maravilhosas aqui na terra. No capítulo de número 2, agora a palavra de Deus nos diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus Cristo anunciava a palavra a essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Nesse momento, quando isso acontece, nós vemos a reação do Senhor Jesus, vendo a fé deles, não somente a fé do paralítico, mas também a fé daquelas pessoas que ajudaram esse paralítico, que levaram esse paralítico até ao Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos um dos princípios do Evangelho, que é a ajuda ao próximo, o amor ao próximo como a si mesmo. Um dos mandamentos que o Senhor Deus deu a Israel era que eles amassem ao seu próximo como a si mesmos. Que possamos meditar nessa palavra. O amor está se esfriando nos últimos dias e muitas vezes erramos em não amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes existem pessoas que estão paralíticas, não somente fisicamente, mas muitas vezes estão paralíticas espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. E, de acordo com a direção de Deus, nós devemos levar essas pessoas ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, vendo a fé deles, ele diz ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E aqueles que estavam ali assentados começaram a pensar em seu coração: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Eles não reconheciam o Senhor Jesus como o Filho de Deus, como aquele que foi enviado para fazer a obra do Senhor aqui na terra. E Jesus, conhecendo aquilo que eles estavam pensando, aquilo que eles estavam ali arrazoando entre si, ele diz a eles: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. O Senhor Jesus nos ensina aqui que antes de uma pessoa ser curada, ela deve ser perdoada. Os seus pecados devem ser perdoados. Antes que a cura seja efetuada, é necessário que os seus pecados sejam perdoados. Os escribas não entenderam isso e, por conta disso, falaram mal do Senhor Jesus. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, nós vemos o chamado na vida de Levi,
que estava sentado na recebedoria, e o Senhor Jesus disse a ele: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E quando Jesus estava assentado à mesa na casa de Levi, ele estava sentado junto com muitos publicanos e pecadores que eram vistos com maus olhos pelos fariseus, pelos judeus. E Jesus perguntam Eles perguntam aos discípulos de Jesus por que ele comia e bebia com os publicanos e pecadores. E Jesus, ouvindo isto, ele disse a eles: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus. Nos demais versículos, nós aprendemos o princípio do jejum, de que enquanto os filhos das bodas tinham um esposo consigo, eles não jejuavam, mas depois que o esposo foi tirado, depois que o Senhor Jesus ascendeu ao céu de glória, assim se fez necessário que a igreja, né, jejuasse. É interessante vermos que na palavra de Deus, nós não vemos no Novo Testamento regras para o jejum. Quantos dias jejuar, quantas horas, porque isso deve ser buscado no Espírito Santo, na direção de Deus. A cada um de nós, de acordo com as necessidades, devemos se aplicar ao jejum de acordo com a direção do Espírito Santo em nossa vida. Nos demais versículos, nós vemos o princípio de que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O sábado, que era um dia de descanso para Israel, um dia que Israel se voltava ao Senhor, tinha muitas regras esse dia, e Jesus quebra alguma dessas regras, mas para mostrar para aquele povo de que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Deus fez o sábado por causa do homem e Jesus até do sábado é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.